Anuário Espírita de 1986. O possível acontece. Psicóloga usa hipnose e confirma reencarnação. A psicóloga americana Edith Fiore estava aplicando a técnica de hipnose em 1975, quando alguns de seus pacientes lembraram de traumas aparentemente ocorridos em vidas passadas. Inicialmente, Edith Fiore pensou que fossem fantasias, mas hoje, depois de ter desenvolvido uma técnica de regressão e aplicado o método em cerca de 20 mil clientes, ela acredita que há algum fundamento nisso tudo. Não importa se é fantasia ou se realmente houve uma outra vida, o fato é que funciona. Eu não sou crente nem descrente, mas tenho uma mente aberta. Se me pressionarem para dizer se existe ou não a reencarnação, então eu direi que sim, afirmou a psicóloga, que está em São Paulo para o primeiro Congresso Internacional de Terapias Alternativas. A técnica de Edith envolve a hipnose e alguns códigos especiais que ela desenvolveu para facilitar a regressão. Em média, o tratamento é feito em 5 sessões, mas já houve casos de curas em apenas uma sessão. Segundo Edith, 90% dos casos foram curados quando os pacientes fizeram o tratamento completo. Em seu trabalho, ela chegou a algumas conclusões das causas de neuroses, fobias ou outros problemas, e até físicos. A obesidade, por exemplo, afirma Edith, pode ser consequência de uma experiência de fome em vida anterior. As fobias teriam todas uma explicação semelhante. O medo de altura seria explicado por morte em consequência de uma queda. O medo de multidão por alguém ter sido pisoteado durante alguma agitação. A claustrofobia por alguém ter sido enterrado vivo. O câncer seria uma autopunição com a morte dolorosa por alguma coisa errada feita em vidas passadas. Doutora Edith Fiore, psicoterapeuta e ardorosa defensora da terapia das vidas passadas. Viagens à fronteira da morte. As pessoas que já viveram a experiência de uma viagem à fronteira da morte contaram que perderam o medo da morte, mas muito mais importante ainda é que afirmam ter mudado o conceito de viver, passando a ter muito mais amor à vida, paz interior, menos egoísmo e um sentimento muito maior, muito mais forte de solidariedade. São as observações do Dr. Kenneth Ring, professor de psicologia de uma universidade dos Estados Unidos da América do Norte, onde também é presidente da Associação Internacional de Estudos sobre a Fronteira da Morte, e foram divulgadas revelou ainda o professor Kenneth Ring que 8 milhões de norte-americanos já viveram a experiência de uma viagem à fronteira da morte, isto é, foram considerados clinicamente mortos, mas voltaram a viver, recordando-se então do que viram no além. O professor Ignácio da Silva Teles, catedrático de Ciências Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do professor de Expressão Corporal, coreógrafo Klaus Viana, do Dr. Paulo Gaudêncio, psiquiatra, e da dona Diana Monsirai, dona de casa norte-americana, atingida por um choque elétrico. Dona Diana Monsirai contou que viu seu corpo caído e foi procurar socorro. Tentou segurar o telefone, mas não conseguiu na rua. Na rua, tentou falar com um homem que passava, o qual, naturalmente, não a ouviu. E, assustada, verificou que atravessava os móveis e outros objetos. Tudo aquilo não era sonho, era real. Estava acontecendo comigo mesmo, salienta. O professor Kenneth Ring disse ainda ter recebido milhões de cartas de pessoas que no mundo inteiro já viveram estas mesmas experiências. Anuário Espírita de 1986. Médio absolve réu em Campo Grande, salvo pelo além.
Uma inusitada testemunha mudou os rumos do julgamento de João Francisco de Deus, acusado de ter assassinado sua esposa, Gleide Maria Dutra, Miss Campo Grande, ano 1975. Gleide Maria Dutra, Miss Campo Grande, 1975. Desencarnada em 1º de março de 1980, com um tiro no pescoço. Menos de um ano depois de terem se casado, a testemunha apresentada pelos advogados Nelson e Ricardo Trade, que acabou por definir a opinião dos jurados no Tribunal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no último dia 28, com 7 votos unânimes a favor da absolvição do réu. Foi nada menos que a própria Gleide, trazida pela defesa ao mundo dos vivos por meio de mensagem psicografada pelo médium Chico Xavier. Em tais mensagens, a morta inocenta João Francisco, alegando que o tiro fora disparado por acidente, quando ele tirava a arma da cintura. É bem verdade que a favor do réu bancário, modesto empregado da Associação de Poupança e Empréstimo do Mato Grosso do Sul, a PEMAT, onde conhecerá a esposa, também funcionária da associação, pesou o depoimento das enfermeiras que assistiram Gleide durante os 7 dias em que ela permaneceu na Santa Casa de Campo Grande. As enfermeiras sustentaram que quando Gleide conseguia se comunicar com alguma delas por gestos ou murmúrios, o tiro prejudicava a fala, atingiu a base da garganta. Dava a entender que fora vítima de acidente. As páginas escritas por Chico Xavier 9 meses após a morte de Gleide causaram, entretanto, grande impacto no júri e também no promotor Aldo Cangro Bastos, um espírita praticante que não teve dúvidas em aceitá-las como provas e, a partir daí, deixar de fazer carga contra o acusado. Eis uma das páginas da carta de Gleide, psicografada por Chico Xavier, incluída no processo, que diz o seguinte: me atingiu na base da garganta, somente Deus em nós dois soubemos que a realidade não foi outra. Recordo a sua aflição e o seu sofrimento buscando socorrer-me. Agora, com 31 anos, João Francisco se casou aos 25 com Gleide. Na época, com 24, explicou que procurou o médico Chico Xavier em Uberaba há mais de 7 meses, com o único objetivo de obter conforto espiritual, por sofrer severas acusações de ser assassino violento e ciumento. No processo movido pela família de sua ex-esposa, a iniciativa de incluir no processo os textos recebidos de Gleide por Chico Xavier, naquela ocasião, foi ideia dos advogados Nelson e Ricardo Trade, que também se dizem espíritas convictos. Eles negam que tenha sido um artifício para impressionar o júri e o promotor. E Nelson Trade, deputado estadual pelo PDS de Mato Grosso do Sul, acrescenta que foi levado por uma força irresistível depois de 7 anos afastado dos tribunais a assumir o processo de João Francisco, além do fato de não existir argumentos contra o poder mediúnico de Chico Xavier. Sustenta: o recurso utilizado pelos irmãos Trade não é, contudo, novidade. No julgamento do ex-policial Aparecido Andrade, que matou com um tiro a queima-roupa o deputado Heitor Furtado, filho do deputado federal Alencar Furtado, na cidade de Mandaguari, Paraná, em 1984, e no caso do estudante José Divino Nunes, acusado de matar Maurício Garce Henrique, 15 anos, em Goiás, no ano de 1976, foram usadas mensagens psicografadas pelo médico Francisco Xavier. E com sucesso, o estudante foi absolvido por unanimidade e o policial teve sua pena reduzida. A repetição e a aceitação das mensagens do além como provas vem, no entanto, causando preocupações na área da justiça. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Herman Assis Baeta, pediu a seus colegas de Mato Grosso do Sul o envio de cópias do processo, o qual considera no mínimo estranho. O presidente da OAB Regional de Mato Grosso do Sul, Elvio Freitas Pissurno, acha que num julgamento hermético, estritamente jurídico,
A psicografia não teria validade nenhuma, mas adverte ele, no tribunal do júri, onde vale a vontade dos jurados, não se pode impedir esses procedimentos. Anuário Espírita de 1986. Programa fantástico da TV Globo, 7/7 de 1985. Entrevista do promotor João Francisco Marcondes e Chico Xavier. Chico Xavier, o mais famoso médium brasileiro e um dos mais respeitados de todo mundo, psicografou as palavras de Gleide Maria Marcondes, Miss Campo Grande, em 1975. Gleide morreu há 5 anos em casa, em consequência de um tiro na garganta. Há exatamente 10 dias, o marido de Gleide, João Francisco Marcondes, foi a julgamento sob a acusação de ter matado a própria mulher. Na mensagem psicografada, Gleide narra que o disparo foi puramente acidental, no momento em que o marido tirava o revólver da cintura para guardar. Conclusão. Por unanimidade, os 7 jurados decidiram que o réu é inocente. A absolvição desencadeou uma polêmica. Afinal, uma mensagem espírita pode servir como prova de inocência? Pergunta. O professor do caso, o promotor do caso, Aldo Cangro Bastos, aceitou as mensagens como sendo realmente palavras de Gleide. Caberia a mim, sem dúvida alguma, tentar por todos os meios evitar que essas provas pudessem ser verdadeiras, mas, conhecedor que sou da sua procedência, eu moralmente não teria condições para alijá-las, pelo menos da aceitação dos senhores jurados. Na justiça brasileira não é a primeira vez que uma mensagem espírita é usada como prova de inocência de réus. Em Goiás, José Divino Nunes foi absolvido da acusação de ter matado um amigo dele com um tiro. O amigo Maurício Garces Henriques inocentou José Divino através de uma mensagem também psicografada por Chico Xavier. Franciscano Xavier, 75 anos, funcionário público aposentado, mora em Uberaba, Minas Gerais. O trabalho de assistência espiritual que ele desenvolve atrai milhares de pessoas de todo o país. São pessoas que buscam uma palavra de conforto, um alívio para o sofrimento ou mesmo um contato com parentes que já morreram. Esse contato, segundo a doutrina espírita, pode ser feito através da psicografia. Nesse caso, Chico Xavier serve de intermediário entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, escrevendo por ação direta dos espíritos. Nos últimos 58 anos, ele psicografou mais de 200 livros, que venderam mais de 11 milhões de exemplares. E agora, João Francisco Marcondes, ex-marido de Gleide, revela como surgiu a ideia de buscar ajuda através de Chico Xavier. Olha, no terceiro dia que ela faleceu, ela apareceu para mim em sonhos, e nesses sonhos ela dizia que não tinha cicatriz, não estava ferida, estava bem. E aqueles sonhos foram se repetindo, e a imagem dela sempre se formando dentro de mim, em qualquer lugar que eu estivesse, em minha casa, em qualquer lugar, e através daquilo que a gente já conhecia. Olha, se você perdeu alguém, busca Chico Xavier. Lá você encontra alguma coisa, lá você se renova na esperança, ou alguma coisa parecida. E foi aí, no desespero, na dor, que me lembrei de Chico Xavier. Eu não conhecia. Chico Xavier tem andado muito doente, com problemas de coração, mas mesmo assim falou ao Fantástico. Eu nunca tive a intenção de que mensagens recebidas por mim pudessem atuar em qualquer setor judiciário. Estou dizendo ao Senhor isso, de coração, nunca pensei. Se essas mensagens têm comparecido como peças para a defesa de alguém, não é a meu pedido e nem por interferência minha, porque eu respeito as pessoas e respeito os espíritos que se comunicam com muita veneração pelo intercâmbio espiritual. O que eu recebo é com finalidade de consolo, reconforto e instrução, nunca por influência judiciária, nem política, nem coisa alguma. Anuário Espírita de 1986. Objetos voam, imóveis mudam de lugar. A edição francesa das seleções do Reading Digest, de fevereiro de 85, publica interessante matéria acompanhado de flagrante fotográfico do momento em que o receptor de telefone se desloca no ar e passa diante da jovem Tina. Reprodução da revista Reader's Digest, da edição francesa de fevereiro de 1985, vendo-se parte do telefone movimentar sem causa aparente.
Vez por outra, revela a matéria divulgada pelas seleções na casa de Rash, em Columbus, estado de Ohio, que a luz se acende sem que ninguém acione, móveis pesados se deslocam, objetos mais leves voam entre as peças da sala e as pessoas. A médio nesses deslocamentos verifica-se ser a jovem Tina, de apenas 14 anos. Pergunta o autor do artigo se ela é vítima de algum espírito, se é dotada de faculdades paranormais ou se é uma mistificadora. O resultado é que não puderam colocar-se inteiramente de acordo com as pessoas que observam o fenômeno. Uma coisa, porém, é certa: os objetos se deslocam de maneira a chamar a atenção, exatamente porque nenhuma intervenção pessoal se verifica durante o fenômeno. Joan viu o fenômeno ocorrer pela primeira vez em 3 de março do ano passado. Ela estava só na cozinha após o café da manhã, inclusive John, seu marido, e Tina, sua filha adotiva, além de mais 5 outros familiares. Alguns minutos depois, Joan volta à sala de refeições e as luzes se acendem. Quando ela, com toda certeza, as via apagado. Em seguida, o chuveiro é ligado sem que ninguém o acione e a água corre como se alguém estivesse no banho. Constata e desliga o chuveiro. Volta à cozinha. Agora os fenômenos se repetem com a máquina de lavar pratos e a outra de secar, ligadas em velocidades aceleradíssimas. O rádio passa a funcionar e Tina se justifica, explicando que a mãe adotiva havia desligado o aparelho, mas que ele voltara a funcionar sozinho. A repetição dos fatos, a comprovação da realidade dos fenômenos, a seriedade das pessoas envolvidas nos leva a uma única conclusão: embora os inquiridos sobre o assunto se dividam entre a crença e a descrença, nenhuma intervenção humana se verificou, e assim os fenômenos só podem ter uma explicação através das faculdades mediúnicas de um dos familiares, ou, segundo indica, de Tina, a filha adotiva de Joan e John. Folha Espírita, São Paulo, abril de 1985. Anuário Espírita de 1986. Liu Xiaobin, um prodígio de menino. Aos 6 anos, Liu Xiaobin surpreendeu os chineses por seu incrível talento. Liu Xiaobin tem apenas 6 anos e mora na distante província de Jiangsu, China. Para espanto de seus pais e professores, Liu domina com extrema facilidade os segredos da matemática, física e química, correspondentes ao 3º ano da escola secundária, além de ter uma memória extraordinária. Os mini-gênios testemunham a lei da reencarnação, que permite a evolução espiritual incessante na Terra e no além. Está provado, a reencarnação existe. A morte não existe. O que acontece é a transmutação de uma vida para outra. Na época certa, uma força superior empurra o espírito para baixo, até ele encarnar em outro corpo. Isso se repete até que o espírito consiga evoluir até o ponto que dispensa esse processo, tornando-se puro. Estas afirmações são do médico, advogado e psicólogo Augusto Gomes de Matos, presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Parapsicológicas, que lida com o assunto há 40 anos. Segundo ele, tudo o que se sabe hoje de reencarnação deixou de ser teoria. A reencarnação já pode ser comprovada cientificamente, afirma. Dr. Matos usa um método de regressão por hipnose, segundo ele, infalível. Ele já faz regressões com muitas pessoas e garante que a reencarnação hoje é incontestável. Uma vez fiz a regressão num menino semi-analfabeto, ainda na 3ª série primária. Ele tinha vindo para que eu descobrisse qual a razão de seu ódio pelos estudos. Fiz a regressão e descobri, pelo seu próprio depoimento, que ele foi um espião nazista no ego anterior, um menino português. No segundo ego, morto por um bando de lobos e um selvagem africano, numa vida ainda mais remota. Mesmo que ele fosse um ótimo ator e tivesse treinado muito para representar tais papéis, não teria conseguido com tamanha eficiência. Dr. Matos acredita que a regressão é suficiente para comprovar a existência do fenômeno da reencarnação.
Engraçado como as pessoas são diferentes de ego para ego. Se levadas a 40, 50, 60 anos antes do nascimento, elas se apresentam como uma personalidade totalmente diferente da atual. Uma pessoa do século XIX terá as características psicológicas dos que viveram na época, a língua, o sotaque, a cultura, e descreve a vida exatamente como alguém daquele período. No caso do menino, por exemplo, ele falava das táticas de guerra com sotaque alemão, contou a sua vida em Portugal com sotaque e voz de criança, e falou das suas aventuras como um índio com sotaque de língua da região da África que afirmava pertencer. Nem todos podem ser submetidos à regressão, ou nem todas as pessoas conseguem regredir. Apenas uma em cada 4 chegam até egos anteriores, afirma o pesquisador. Efemeríades de vultos espíritas. Anuário Espírita de 1986. Antônio José Ferreira Lima. Nascimento 6/1/1886, Barreiros, Pernambuco. Desencarnação 8/3/1947, Recife, Pernambuco. Professor Ferreira Lima, assim mais conhecido, era natural da cidade de Barreiros, Pernambuco. De origem humilde, teve que enfrentar o trabalho muito cedo para ajudar a manutenção da família. Aos 12 anos, empregou-se como serventuário de uma farmácia em Recife, enquanto a família permanecia no interior. Montou uma oficina de sapateiro, fugindo aos prazeres próprios da idade. E em todo o tempo disponível dedicava-se à boa leitura. Realizou inúmeros cursos, inclusive de línguas. Aos 20 anos fundou um colégio, lecionando português, francês, inglês e outras matérias. No magistério, ajudou grande número de jovens a se intelectualizar. Submeteu os concursos vários e foi nomeado fiscal do imposto de consumo. Em 1911, caiu-lhe às mãos o Livro dos Espíritos, cuja leitura fê-lo adepto do Espiritismo. De 1919 a 1920, ocupou a presidência da Federação Espírita Pernambucana. Com Viana de Carvalho, fundou a Cruzada Espírita Pernambucana e foi um dos melhores oradores espíritas do Nordeste. Seu nome ganhou manchetes quando, com seu grande prestígio, saiu a campo contra a portaria do então chefe de polícia, que fechou as casas espíritas por 48 horas no Brasil. O professor Ferreira Lima, sem dúvida, foi um dos grandes tarefeiros encarregados de implantar a terceira revelação no Brasil. Espartaco Banal. Nascimento 22/2/1886, Roma, Itália. Desencarnação 14/8/1958, Cascatinha, Petrópolis, Rio de Janeiro. Dentre os muitos imigrantes italianos que se dedicaram ao espiritismo no Brasil, Espartaco Banal foi um dos mais destacados pela sua humildade e espírito de trabalho em favor dos semelhantes. Chegou ao Brasil em companhia de seus pais, com apenas 6 anos de idade, radicando-se em Petrópolis. Concluiu o curso primário aos 13 anos. Ingressou na Companhia Petropolitana, onde aprendeu o ofício de alfaiate. Aqui se dedicou por 14 anos seguidos. Posteriormente passou a integrar o quadro de funcionários da fábrica de papel de Petrópolis, trabalhando nos seus escritórios. Fez o curso de guarda-livros. Paralelamente, exerceu o magistério, lecionando em vários colégios públicos e particulares. Desde jovem começou a sentir os primeiros sintomas da mediunidade, que se lhe aflorou de forma ostensiva sobre várias facetas. Procurou o Centro Espírita Francisco de Paula ao lado de grandes trabalhadores como Léo Quadrio e Joaquim de Almeida, dedicando-se de corpo e alma ao serviço do bem. Deixou publicado uma obra de grande valor,
as sessões práticas do Espiritismo, da fé que em reedições sucessivas até hoje, realizou sessões de efeitos físicos com finalidades de cura. Ao companheiro que foi pioneiro em hora difícil, rendemos a nossa homenagem, o nosso preito de gratidão. Espatarco Banal. Anuário Espírita de 1986. Olegário Aires de Arruda. Nascimento 6/3/1886, Clevelância, Paraná. Desencarnação 6/9/1978, Curitiba, Paraná. Foi funcionário da Prefeitura Municipal de Curitiba, onde prestou relevante serviço por mais de 40 anos, até sua aposentadoria. Querido por todos os companheiros, desde os mais humildes funcionários até os prefeitos, a quem prestou sua colaboração honesta e sincera. Era espírita convicto desde sua mocidade, na qualidade de médico curador, beneficiou os sofredores encarnados e desencarnados. Por mais de 40 anos, pertencia ao Conselho Deliberativo da Federação Espírita do Paraná, sempre assíduo e dedicado ao cumprimento dos seus deveres. Durante todo esse tempo, prestou também excelentes serviços administrativos naquela entidade. Foi diretor do serviço homeopático, atendendo às receitas médicas e distribuindo gratuitamente os remédios. Foi também um médico psicográfico do grupo evangélico e doutrinário da Federação por mais de meio século, recebendo abençoadas mensagens e conselhos do plano maior para a sustentação da casa máter do Espiritismo paranaense. Ítala Martins. Nascimento 5/5/1886, Milão, Itália. Desencarnação 9/3/1949, Rio de Janeiro. Seu verdadeiro nome era Alsônia Martins, mais conhecida por Ítala Martins, mais conhecida por Itália Martins. Chegou ao Brasil ainda menina, juntamente com seus pais. Muito jovem, casou-se com Venâncio Martins, que foi um dos líderes espíritas na década de 20 no Rio de Janeiro, tendo exercido vários cargos na Liga Espírita do Brasil, fundada em 1926. Por sugestão de Itália Martins, criou-se na Liga o Departamento de Assistência Social, em Natal permanentemente, atendendo na medida do possível as criaturas necessitadas. Foi ela eleita por unanimidade sua primeira diretora. Estudiosa da doutrina espírita, deu valiosa contribuição em diversas frentes de trabalhos, colaborando com o esposo nas visitas fraternas às casas assistenciais. Com sua equipe de colaboradores, subiu os morros e visitava as zonas mais carentes, socorrendo os menos felizes, levando-lhes o pão do corpo e o pão da alma. Itália Martins dedicou-se com muito amor à doutrina espírita, certa de que nos seus ensinamentos está a promessa viva de Jesus. Arnaldo Claro de Santiago. Nascimento 1/7/1886, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Desencarnação 9/4/1979, Rio de Janeiro. Quando seu pai, que foi também grande baluarte da doutrina espírita, se fez adepto do espiritismo, contava ele 8 anos de idade, passando desde então, juntamente com a família, a frequentar o centro espírita na sua terra natal. Frequentou a escola normal catarinense, formou-se na turma de 1905, exerceu magistério até 1907, quando ingressou no Ministério da Fazenda como agente fiscal do consumo, cargo que exerceu até a aposentadoria em 1934. Casado com Dona Maria Eugênia de Santiago, cujo matrimônio nascera 12 filhos, sua família hoje constitui-se de um verdadeira clã espírita. Na data de sua desencarnação eram 11 filhos, 65 netos, 117 bisnetos.
muitos dos quais à frente do movimento espírita, inclusive na Federação Espírita Brasileira. De sua bibliografia constam mais de 50 obras, entre originais e traduções, entre as quais Prelúdios, Fagulhas, Memórias de um Franciscano, Dante Alighieri, o último iniciado. Seu mais famoso trabalho deixou várias obras inéditas. Escritor, poeta e jornalista, conferencista de uma cultura invejável, de uma simplicidade essencialmente espírita. Professor Arnaldo Santiago deixou no campo cultural e espírita o verdadeiro legado à posterioridade. Clélia Soares da Rocha, mais conhecida como Clélia Rocha, nasceu na cidade de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, no dia 18 de outubro de 1886 e desencarnou nessa mesma cidade com 50 anos de idade. No dia 16 de outubro de 1936, em Piracicaba, ainda quando estudante, conheceu um jovem médico com quem acertou casamento. Entretanto, o rapaz desencarnou repentinamente, frustrando todo o seu sonho de menina moça, que nunca mais pensou no casamento, dedicando toda a sua vida ao magistério, ao amparo da criança órfã e desvalida. Um dia deliberou abrir um estabelecimento de ensino na cidade de Dourados para a alfabetização de adultos que não tivessem condições de frequentar aulas no período diurno, mantendo por algum tempo o fornecimento gratuitamente e fornecendo gratuitamente um material de ensino para todos aqueles que não pudessem adquirir. Nessa época, a grande missionária Anália Franco fez uma visita à cidade e, vendo o sacrifício inenarrável pela qual passava a jovem professora, convidou-a a fazer parte de sua equipe de trabalho, prontificando-se a ajudá-la no que lhe fosse possível. Dessa época em diante, tornando-se grandes amigas e mútuas colaboradoras, fundaram uma creche para as mães pobres daquela redondeza e um abrigo para órfãos. Em 1924, transferiu-se para a cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, onde fundou o Lar Anália Franco. Clélia Soares da Rocha. Era espírita fervorosa e muito se interessava pelos assuntos doutrinários. Com Anália foi literária, jornalista, poetista, escritora, teatróloga, musicista e professora de línguas. Fundou o jornal literário Lírio Branco e o Mensageiro do Órfão, hoje Mensageiro do Lar, órgão de divulgação do espiritismo, que continua a ser editado nas oficinas gráficas do Lar Anália Franco, da cidade de São Manuel. Carlos Lomba, nascimento 18/12/1886, Cataguases, Minas Gerais. Desencarnação 28/8/1958, Rio de Janeiro. Viveu sua infância na terra natal e posteriormente mudou-se para Carangola, no mesmo estado, onde realizou seus estudos colegiais. Transferiu-se para o Rio de Janeiro, especializando-se em farmácia e odontologia prática. Mais tarde, diplomou-se na faculdade. Em 1933, deu início ao desenvolvimento de sua faculdade mediúnica pelas mãos de Sebastião de Moraes, na cidade de Castelo, Espírito Santo, onde residiu por muitos anos. Desde a sua juventude, registrava a presença espiritual de um espírito familiar que dava o nome de Armando Drummond, porém, só na idade madura pôde trabalhar. Depois de conhecer o espiritismo, foi um dos fundadores do CE, do Centro Espírita Luz e Trabalho, daquela cidade, e de um abrigo hospital anexo. Em 1944, transferiu-se em definitivo para o Rio de Janeiro, colaborando na evangelização da infância da Federação Espírita Brasileira, onde também veio a ocupar o cargo de primeiro secretário. Em sua tarefa de evangelizar das crianças, era chamado de Vovô Lomba, carinhoso tratamento que recebia durante os últimos anos de permanência no corpo físico. Carlos Lomba deixou à terra obras que até hoje continuam a agasalhar, medicar e alimentar os mais necessitados na cidade de Castelo, além de difundir os postulados espíritas. Dr. Carlos Lomba.
Osório de Moraes. Nascimento: 21 de 12 de 1886, em Estrela do Sul, antiga Bagagem, Minas Gerais. Desencarnação: 24 de 1 de 1980, Belo Horizonte, Minas Gerais. Filho de Irineu Osório de Moraes e Ana Virgínia de Moraes, último descendente direto de Cassimiro de Moraes, que encontrou o diamante Estrela do Sul, considerado ainda hoje o mais puro e mais raro. Órfão de pai, no primeiro ano de vida fez o curso primário e posteriormente diversos cursos particulares, inclusive línguas e matemática. Aos 15 anos já lecionava em várias fazendas. Pouco depois ingressou no comércio dirigindo uma loja e passou a exercer a função de guarda-livros em diversas casas comerciais. Aos 17 anos assumiu a responsabilidade de ser sócio proprietário de uma dessas casas, formando a firma Santos e Moraes. Aos 22 anos ingressou na política, sendo eleito vereador em sua terra, graças ao prestígio e espírito de retidão de que era reconhecido. Em 1922 foi eleito presidente da Câmara Municipal de Coromandel, então distrito de Patrocínio. Transformou Coromandel em município, fundou inúmeras escolas e a usina hidroelétrica. Restaurou e humanizou a cadeia pública e construiu a estrada ligando Coromandel a Monte Carmelo, de cuja cidade foi nomeado prefeito em 1930. Em 1937, na condição de espírita convicto, fundou o Abrigo de Jesus, em Belo Horizonte, para crianças desvalidas. 2 anos depois foi eleito presidente, cargo que exerceu até 1947. Foi membro do Conselho Deliberativo da União Espírita Mineira, prestando à Casa Mata de Minas Gerais os mais relevantes serviços. Osório de Moraes teve uma vida toda voltada para as causas nobres. No lar, na vida pública, na indústria, fundou o Laboratório Osório de Moraes. Entre os companheiros da doutrina, foi sempre estimado e acatado por todos. Anuário Espírita de 1986. Douglas Daniel Douglas Rum. Nasceu em Currey, Inglaterra, a 20 de 3 de 1833 e desencarnou em Saint-Germain, França, 21 de 6 de 1886. Segundo Conan Doyle, Rum foi o maior médium que o mundo moderno já viu em campo das manifestações físicas. História do Espiritismo, Editora Pensamento, São Paulo. Um homem inferior, comenta Doyle, teria usado seus poderes extraordinários para fazer dinheiro. No curso de seus 30 anos de ministério, jamais tocou num centavo como paga de seus dons. Certo que lhe foram oferecidas 2.000 libras pelo Clube União, em Paris, em 1857, mas ele, pobre embora, as recusou com estas palavras: fui mandado em missão, demonstrar a imortalidade. Nunca recebi dinheiro por isso e jamais receberei. O célebre cientista William Crookes assim se referiu aos fenômenos produzidos por Rumi. Estes experimentos parecem estabelecer conclusivamente a existência de uma nova força que pode ser chamada força psíquica. Trecho de um artigo de Crookes, transcrito no comentário de Antônio de Carvalho, Opiniões recentes sobre Daniel Rumi, para o Anuário Espírita de 1979. Dr. César Lombroso. Celebre criminologista italiano César Lombroso nasceu em Verona em 18 de 11 de 1936 e desencarnou em Turim 19 de 10 de 1909. Foi professor de psiquiatria em 1896 e de antropologia criminal em 1905. Além da ressonância que tiveram no campo do direito penal as teorias de Lombroso, contribuíram para que se difundisse a preocupação com o tratamento mais humano dos criminosos condenados.
Lombroso foi um dos cientistas convidados pelo professor Chiaia para examinar os fenômenos físicos produzidos pela notável mediunidade da italiana Eusapia Palladino, tais como materializações, levitações de mesas e dela própria, movimentos de objetos, etc. Diante de fenômenos tão evidentes, Lombroso, confessando-se vencido, escreveu em 1891: "Sinto-me convencido e entristecido por haver combatido tantas vezes a possibilidade dos fenômenos espíritas." Lombroso escreveu vários livros sobre sua especialidade, uma obra séria acerca do espiritismo, Fenômenos Hipnóticos e Espíritas, Anuário Espírita de 1986.